Olá! Se não bastassem a pandemia da Covid-19, mais recentemente a varíola dos macacos e surtos de gripe, a dengue também segue em alta em várias regiões do país. E o surto cresce mesmo no inverno, embora a reprodução do mosquito seja de fato favorecida pelas chuvas, que ocorrem normalmente no verão. Só neste ano, só até junho, o Brasil já registrou mais casos de dengue do que em todo o ano passado. O país contabiliza mais de 1.100.000 casos nos primeiros 6 meses do ano. E já são 500 mortes pela doença em 2022, registradas até o início do mês de junho. Mas como? Como diferenciar se é dengue, covid ou gripe? Na edição de hoje, vamos falar sobre os principais sintomas, diagnósticos e tratamento, métodos preventivos e outras informações importantes a respeito da dengue. Febre alta, fraqueza, dores de cabeça, nas articulações, dores musculares. Quem sentiu na pele sabe o quanto a doença viral derruba. Judson, que é bombeiro e está acostumado a lidar com situações difíceis no dia a dia de trabalho, relata os momentos de dor, insegurança e prostração de quando contraiu a doença. Eu achei que, a princípio, eu estava com uma insolação, porque os sintomas eram cansaço e calafrio. Então, avançou. Eu comecei a ter febre alta e intensa, que não baixava, entre 38,7 e 40 graus. E comecei a apresentar dor no corpo muito intensa, principalmente nas articulações. E perdi completamente a vontade de fazer qualquer coisa, fiquei apático. Nos 4 primeiros dias eu me sentia como se eu tivesse levado uma surra, era uma dor bem intensa. A dengue é uma doença infecciosa transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e não tem um tratamento específico. Os sintomas duram até 10 dias e a cura normalmente é espontânea. Mas a doença deve ser acompanhada porque ela provoca inflamações nos vasos sanguíneos e, em casos de complicações, pode até levar à morte. Ali pelo 4º, 5º dia acaba as dores e aí a preocupação fica focada no controle de plaquetas. Tanto é que o médico pede que a gente volte a cada 48 horas no hospital para fazer um hemograma completo e ver como as plaquetas estão. As minhas foram baixando assim drasticamente. Hudson conta que os 2 filhos também tiveram dengue e que eles sofreram mais com os sintomas da doença do que quando tiveram a própria Covid. Como eles são jovens, um tem 27 e o outro tem 17, a Covid passou fácil, eles só perderam o olfato e o paladar. Já a dengue, na primeira vez que os 2 pegaram, foi devastador. Eles ficavam só deitados, dormindo, não se alimentavam. Se não for tratada corretamente, a dengue pode causar hepatite ou insuficiência hepática aguda, que são doenças que acometem o fígado, levando a alterações no funcionamento do órgão. É bastante comum, se a gente pesquisar em todo paciente que tem dengue, mesmo as formas mais leves, é comum você encontrar certos exames de sangue que a gente usa para investigar a lesão do fígado, a gente encontrar esses exames alterados. Em geral, são alterações leves e que não têm nenhum prejuízo da função global do fígado. Então, não são casos de hepatite grave na maioria dos casos. Agora, conforme a gente vai tendo maior gravidade da dengue, a chance de a gente ter uma lesão mais grave do fígado aumenta. O médico alerta que o corpo dá sinais e o paciente precisa procurar a unidade de saúde o mais breve possível. Que sinais são esses? Tontura, né? Aí um certo confusão mental, ou marcas, né? Pontinhos escurecidos na pele, que a gente chama de petequias, seja nos braços, nas pernas ou no corpo, né? Ou alguma manifestação hemorrágica. Nas situações mais extremas, você pode ter coloração amarelada da pele e dos olhos, que a gente chama de icterícia, e a urina bem escura.
O Ministério da Saúde alerta que para evitar a proliferação de mosquitos é preciso adotar hábitos simples no dia a dia que fazem toda a diferença. Alguns deles são não deixar água acumulada, destinar de maneira correta o lixo e outros resíduos, cobrir caixas d'água, utilizar areia nos vasos de plantas, deixar garrafas e outros recipientes de cabeça para baixo, retirar a água dos pneus e reservá-los em ambientes protegidos, não deixar reservatórios de água destampados. O mosquito transmissor da dengue também é responsável pela zika e chikungunya. Márcia, que pegou chikungunya no surto de 2017 no Rio de Janeiro, até hoje sente as marcas da doença. Aí de lá para cá eu fiquei com sequelas, né? Eu tenho uma inquietude no pé, nem sei por que aparece na hora de dormir, principalmente, nem todos os dias, né? Mas de vez em quando eu sinto e um mal-estar muito grande. Eu faço massagem, faço compressa e acabo dormindo e não sei. E quando eu viajo, que fico muito tempo na mesma posição ao descer, né, da condução, é muita dor que eu sinto, é muita dor. Na época eu tomei anti-inflamatórios e não adianta eu ficar tomando, tem que conviver com isso mesmo. E para entender as causas e consequências da dengue, como o vírus age no organismo, tratamentos e medidas de prevenção, eu converso a partir de agora no Viver Melhor de forma remota com o médico infectologista e especialista em arboviroses, Dr. Antônio Bandeira, que é membro-diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia, doutor pela Fiocruz, mestre pela USP. Também recebo hoje no programa o infectologista e coordenador de vigilância em saúde e laboratório de referência da Fiocruz, Dr. Rivaldo Venâncio, pós-doutor em medicina tropical docente, colaborador do programa de pós-graduação em medicina tropical do Instituto Oswaldo Cruz. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela participação aqui hoje. Eu vou começar com o Dr. Rivaldo. Doutor Rivaldo, 2022 nós estamos em pleno surto de dengue, onde registramos aumento significativo nos casos em todo o país. Quais são os fatores que estão envolvidos nesse crescimento? Veja bem, Rafaela, quando nós temos uma epidemia da magnitude desta que o Brasil vive nesse momento, quando isso acontece é porque nós temos 3 fatores acontecendo ao mesmo tempo. O primeiro fator é a presença do mosquito Aedes aegypti em grandes quantidades, em elevados índices de infestação nas localidades nas quais a doença está ocorrendo. Também é necessário a existência de um sorotipo do dengue do vírus dengue, que esteja circulando, para o qual parte significativa da população tenha suscetibilidade, ou seja, não tenha anticorpos contra esses sorotipos. No momento, nós temos o sorotipo 2 mais concentrado no Nordeste e o sorotipo 1 nas regiões Centro-Oeste, Norte e Sul do país. A conjunção desses 3 fatores tem feito com que tenhamos essa epidemia de tamanha magnitude neste momento do país. Doutor Antônio, seja bem-vindo mais uma vez. Por que essas epidemias geralmente ocorrem de forma sazonal, de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos? Pois é, o que acontece é que para você ter uma epidemia, você depende de vários fatores. E dentre eles está a susceptibilidade das pessoas, obviamente, né, aos tipos de vírus que estão circulando, ao tipo de vírus que está e a densidade de Aedes, como já foi comentado. Então, você não consegue, em determinada localidade, muitas vezes, unir todos esses fatores. Infelizmente, nós temos a presença do mosquito Aedes aegypti praticamente universal no país inteiro. Então, isso aí, a gente praticamente não tem como eliminá-lo dessa forma, pelo menos não tem uma viabilidade. Então, ele está presente. Então, as outras 2 condições para a gente ter, por exemplo, o disparo desse gatilho para esses processos epidêmicos vai ser a imunidade da população, que aos poucos ela vai caindo, porque vão nascendo novas pessoas que não estão imunizadas,
E a gente acredita que talvez alguma dessas pessoas perca uma parte da imunidade ao longo do tempo, então passe a ser susceptível de novo. Então, com isso, você fornece condições. Presença do mosquito já, a introdução, de repente, novamente do novo sorotipo da dengue, o 2 ou 1. Né? Nós temos hoje em alguns estados a circulação de ambos, sorotipo 1 e sorotipo 2. Então, isso aí vai, em determinado momento, em determinada localidade, fazer a explosão desse processo epidêmico, e isso você tem isso, de certa maneira, mais ou menos conjugada no país como um todo, né? Claro que há diferenças regionais, mas isso acaba levando, então, a esses aumentos cíclicos que nós vemos aí de tempos em tempos. Doutor Rivaldo, esse ano nós temos uma peculiaridade, né, nesse surto, a Covid e a dengue. E aí é um desafio para os epidemiologistas identificar quando é um caso, quando é o outro, inclusive para os pacientes também, muitos confundem, né? O que diferencia em linhas gerais a Covid e a dengue? Realmente tem sido um desafio para nós, médicos, acompanharmos muitas vezes o diagnóstico diferencial entre dengue e outras doenças que cursam com febre, né? E muitas vezes têm características muito parecidas. No caso específico, com a Covid-19, de um modo geral, embora tenha um espectro muito variado, ela tem sido acompanhada de manifestações respiratórias. Por exemplo, a coriza, tosse, espirros, que nós não percebemos, não constatamos na dengue. A dengue é uma doença, uma enfermidade infecciosa também, que não cursa com manifestações respiratórias. No máximo, em crianças menores, nós podemos ter alguma queixa de dores de garganta, mas ela não produz, sob hipótese alguma, coriza, por exemplo, que é muito marcante nesses casos de Covid que nós temos observado ultimamente, em especial os casos em pessoas já vacinadas, que têm se mostrado os quadros mais brandos, mas lembram muito uma gripe, né? E que isso diferencia sobremaneira da dengue. Doutor Bandeira, e as 3 doenças que são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti? Vimos na reportagem um paciente com dengue, outra que teve chikungunya, que até hoje tem sequelas, as chikungunhas, que é uma característica, né, dessa doença. A zika também é uma outra doença transmitida pelo mosquito. O que caracteriza cada uma? Bem, os mecanismos são bem diferentes de produção de doenças de cada uma delas. Então, a dengue é uma doença em que o vírus, ele efetivamente se reproduz no vaso sanguíneo, ele infecta o vaso sanguíneo e você tem manifestações que são manifestações voltadas para isso. Então, o indivíduo ele tem dores de cabeça forte, ele tem febre, ele tem mal-estar e ele pode evoluir com um quadro mais grave, que é o quadro da dengue hemorrágica, exatamente onde você tem sintomas que vão de hipotensão, vão de vários sinais, inclusive de alarme para isso. Então, as manifestações, elas são, eu diria, manifestações gerais, sistêmicas, né? Muita dor de cabeça, muito mal-estar, febre, do corpo quebrado, etc. A chikungunya, o mecanismo de produção de doença do vírus é através das suas ações grandemente concentradas nas articulações. Então, o doente com chikungunya, ele pode ter febre, ele pode ter até aquelas manchinhas no corpo que a dengue faz, né, que a gente chama de exantema ou de rasgo cutâneo, mas vai predominar um grande envolvimento nas articulações. Então, o indivíduo tem dores fortes em articulação, que começa muitas vezes aqui do pescoço, da coluna cervical, em ombros, cotovelos, mãos, punhos, joelhos, etc. Então, isso é o que vai predominar e pode, inclusive, gerar quadros crônicos. A zika, eu diria que dentre essas é a mais branda, causa uma doença viral, muitas vezes passa desapercebida, se confunde com outras viroses, entendeu? Às vezes com manifestações cutâneas, às vezes não, muito leve. E o grande problema da zika, na verdade, é na gestante, porque é onde ela causa o grande problema que é da síndrome congênita da zika. Mas, geralmente, no adulto, isso aí, no indivíduo, é uma doença relativamente branda, um quadro viral bastante brando e alto, limitado. Doutor Rivaldo, então, falando em sequelas, o que a gente tem de mais grave, um cenário mais dramático aí dessas 3 doenças, seria no caso da zika,
Porque nós temos até hoje os chamados filhos da Zika, entre aspas, principalmente naquele surto que começou no Nordeste, lá atrás. Eu queria saber se a doença já está controlada e em relação às sequelas, se de fato a Zika é o caso mais dramático, ou a dengue e a chikungunya também provocam. Indiscutivelmente, a síndrome congênita causada pela infecção do Zika, do vírus Zika, que o professor Bandeira, que é um dos pioneiros nos estudos, na detecção da circulação do vírus Zika no Brasil, ali em idos de final de 2014 para 2015, início de 2015, deu uma grande contribuição para a ciência brasileira e mundial, o doutor Bandeira e a sua equipe. Indiscutivelmente, é a sequela mais dramática. No entanto, não podemos esquecer as sequelas decorrentes da infecção pelo chikungunya. A chikungunya costuma deixar, sobretudo em pessoas idosas, um quadro arrastado de dores, processos inflamatórios articulares, que muitas vezes limita a qualidade de vida cotidiana dessas pessoas e impede que elas façam as atividades domésticas, cotidianas, que rotineiramente elas exerciam anteriormente. Então, me preocupa também pelo volume de casos que nós temos registrados em várias localidades do país, as sequelas decorrentes da chikungunya também. Mas, indiscutivelmente, a mais dramática de todas é a síndrome congênita decorrente da infecção pelo vírus Zika. Doutor Bandeira, o doutor Rivaldo bem pontuou agora, o senhor teve um trabalho, uma atuação decisiva lá no início, durante todo o surto de Zika que abalou o país, lá atrás, e aí no início ninguém sabia o que era, por que aquelas crianças estavam nascendo com aquela condição, mas hoje, passados todos esses anos, na última década, nós avançamos no que se refere a pesquisas para tentar combater ou frear a atuação do vírus e reverter o processo. Enfim, o que nós temos hoje de pesquisas e de avanços no que se refere à Zika especificamente? Olha, uma situação que nós vimos, inclusive, que foi dramática nesse sentido, é o quanto o vírus ele é capaz de destruir realmente as células progenitoras neurais iniciais, ele é realmente altamente destrutivo e isso é a forma com que ele causa, na verdade, a síndrome congênita da Zika. Ele tem um tropismo muito grande para as células neurais progenitoras mais jovens, que é diferente das células neurais já maduras, mais maduras. Eu não tenho dúvida de que existem vários grupos pesquisando, trabalhando com a vacina para Zika, no sentido de que realmente possa imunizar exatamente pessoas, mulheres em idades férteis, para que elas possam ser protegidas da Zika. Então, o que eu vejo de mais significante é um conjunto de pesquisas que hoje estão sendo feitas em centros diferentes e que buscam a vacina para a Zika. Por quê? Infelizmente, Zika, ela hoje, inclusive, o professor Rivaldo colocou muito bem, você hoje tem sequelas muito grandes da chikungunya, então isso chama muito a atenção, então as políticas públicas elas se voltam para a chikungunya, elas se voltam muito para a dengue por conta da questão da mortalidade que dengue realmente tem em relação à questão da síndrome hemorrágica da dengue, mas a Zika, ela perdeu muito, eu diria assim, um pouco dessa prioridade assim, nas políticas públicas, exatamente porque essas duas dominam muito e são, do ponto de vista epidemiológico, têm um impacto muito maior e têm uma incidência muito maior. Então, elas têm razão de canalizarem os recursos públicos para isso. No entanto, eu fico sempre apreensivo, porque nós não deixamos de registrar, sempre, em quantidades pequenas, mas temos registrados, transmissões de Zika dessa forma. Então, existem locais em que há transmissão autóctone da Zika ainda hoje. Você pega, inclusive, os boletins do próprio Ministério da Saúde, você tem isso. Então, quando isso ocorre, eu fico muito preocupado, porque eu não vejo hoje as mulheres em idades férteis e se tornando gestantes, nesses municípios em que tem sido documentado a circulação da Zika, com uma preocupação muito grande em termos de política pública, de colocar essas gestantes em uso, por exemplo, de repelente a gestação inteira, de uso de roupas de manga comprida, etc., se protegendo exatamente enquanto nós não temos uma vacina eficaz
da Zika, porque, para mim, essa é a situação mais vulnerável que hoje nós enfrentamos em relação à Zika, são as gestantes em áreas que têm circulação ativa do vírus. Doutor Rivaldo, falando nas gestantes que estão mais vulneráveis, as crianças também, né, no que se refere à dengue, o quadro avança muito rápido. Então, crianças e idosos, a gente pode colocar que estão ali entre os mais frágeis, que precisam ter um acompanhamento mais efetivo, mais cuidadoso quando se pega dengue? Sim, indiscutivelmente nós temos observado casos mais complexos do ponto de vista da clínica em crianças, e a apresentação clínica muitas vezes não é exuberante como no adulto. Ela pode cursar somente com a febre, o mal-estar, focado sobretudo no aparelho digestivo, com náuseas, vômitos, diarreia, que pode confundir no diagnóstico diferencial. No entanto, nos adultos, nós temos observado, Rafaela, que um conjunto muito grande daquelas pessoas que desenvolvem as formas graves da dengue são pessoas que possuem alguma outra condição clínica de base. Por exemplo, hipertensão arterial, diabetes, doenças autoimunes como lúpus, pessoas que nós chamamos hiperrespondedoras, pessoas alérgicas, que têm bronquite crônicas, que têm alergia a medicamentos, a alimentos, medicações, alergias muito intensas. Essas pessoas, quando são infectadas com o vírus da dengue, tendem a desenvolver formas mais graves da doença. Doutor Rivaldo, doutor Antônio, eu vou pedir licença para vocês agora. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e já volta a conversar. Vocês fiquem com a gente porque a seguir vamos falar sobre prevenção. O Viver Melhor acompanhou o dia a dia de uma equipe da Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Depois do intervalo, conheça os detalhes do trabalho dos agentes de endemias. Voltamos já. Viver Melhor está de volta e hoje é sobre a dengue, a zika e a chikungunya e suas consequências, a prevenção e o tratamento. O Viver Melhor acompanhou o dia a dia da equipe de vigilância ambiental da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Você vai conhecer os detalhes do trabalho dos agentes de endemias. Confira na reportagem. O trabalho de combate à dengue é intenso. A atuação dos agentes começa no nascedouro, ainda na fase em que o mosquito Aedes aegypti é uma larva. Eles vão de casa em casa à procura de focos do mosquito que também transmite o Zika vírus e a chikungunya. Então os agentes entram dentro da casa, verificam se tem algum depósito com água, orientam o morador, né? Faz essa inspeção. Se tiver algum depósito que não dê para eliminar, tem alguma dificuldade, ele vai fazer um tratamento com um larvicida biológico, ele vai jogar nesse recipiente para que mate a larva do mosquito, tá? Ou, se for móvel, vai estar eliminando e orientando o morador. Outra arma usada pela equipe é o fumacê. Aquele carro que vai passando pelas ruas e soltando uma fumaça com inseticida. Esse serviço está em desuso há muitos anos, mas em casos bem específicos, a vigilância ambiental pode fazer uso dessa ferramenta que funciona como um tipo de nebulização que age diretamente no foco do mosquito. Ele é uma arma nossa no combate ao mosquito, então a gente usa quando tem circulação viral. Tem pessoas doentes, né? A gente vai lá, faz a investigação, verifica, né, aquela rua, e dando positivo, a gente vai lá, faz a inspeção com os agentes primeiro, né, e depois a gente solicita o fumacê. O problema é que o trabalho dos agentes de endemia muitas vezes é dificultado ou impedido por alguns moradores. E essa negativa pode atingir toda a vizinhança. Segundo o Érica, 90% dos focos de dengue são encontrados em residências. Eles alegam que já passou, na casa deles não precisa, né? O trabalho da gente só é completo se ele entrar e realmente, né, inspecionar a residência, para ver se realmente não tem nenhum tipo de foco ou qualquer probabilidade que possa vir a ter. Para frear a doença, alguns decretos estaduais e decisões da Justiça autorizam a entrada forçada dos agentes em imóveis, mesmo diante da negativa de moradores. Nós temos esse colete CAC, temos o azul, que é do pessoal que entrou agora, né? Eles estão todos com crachá.
No caso da região aqui, é informado para a administração, eles têm todos os dados do agente, né? Qualquer insegurança eles podem entrar em contato com a administração também, que eles passam a informação sobre aquele agente naquele local. Seu Francisco, que permitiu a entrada da equipe para a inspeção, conta com orgulho que mora há 40 anos neste mesmo local e que nem ele e nem a esposa nunca tiveram dengue. Um dos cuidados adotados foi a retirada de todos os pratinhos de plantas da casa. Tirou, você vê que é sequia, a gente aguou sempre, tá, mas não fica água, né? Tem que pegar 10 minutos do seu tempo, verificar o seu quintal, não esperar só a gente voltar para fazer isso, ver se tem algum foco do mosquito, né? Lembrando que a dengue mata, então a gente não pode deixar que o mosquito nasça. Eu quero repercutir agora a reportagem com os meus convidados de hoje, de volta aqui no estúdio, os infectologistas Dr. Antônio Bandeira e Dr. Rivaldo Venâncio. Bom, sobre a atuação do Estado e da população, essa parceria é fundamental para a gente poder avançar nessa questão, né? O Estado precisa fazer a sua parte, com certeza, mas o cidadão, né, é de uma potência para a gente poder combater a dengue, né, doutor Venâncio e doutor Bandeira. Bom, vamos lá. Doutor Rivaldo, então, pegando esse gancho aqui, nós temos o recorte, então, da dengue ligado a questões de vulnerabilidade econômica e social. Ou a gente sabe que no surto a dengue ela acaba atingindo todas as classes, não tem como, mas esse recorte, essa ligação existe de fato. Sim, e anteriormente, né, as condições ambientais que proporcionam o ideal, o ambiente ideal para que o mosquito tenha uma reprodução em larga escala. Nós sabemos que todo e qualquer objeto que possa acumular água poderá servir como potencial criadouro do mosquito Aedes aegypti. Logo, naquelas localidades, sobretudo nas regiões metropolitanas do Brasil, em que o abastecimento de água para o consumo doméstico é irregular, ou seja, no dia que tem água na torneira, as famílias vão acumular essa água em quaisquer objetos que seja possível acumular água. E muitas vezes esses objetos não são adequadamente fechados e se transformam em verdadeiros focos de proliferação do Aedes aegypti. Então já estou colocando que o abastecimento regular de água para o uso doméstico é uma ferramenta fundamental para reduzir os índices de infestação do mosquito Aedes aegypti. O mesmo vale, Rafaela, para a coleta do lixo que é produzido no dia a dia, que é muito irregular em várias localidades do Brasil. Por isso que nós sempre fazemos o apelo para que o cidadão, para que a cidadã olhe o seu quintal, se não tem pneus, se não tem objetos que possam acumular água dentro de sua casa também, evitando vasos com plantas onde pode acumular água e se transformar em focos de proliferação do mosquito, que converse com seus vizinhos, dialogue sobre o risco da dengue ou da chikungunya ou da zika, ambas, todas elas transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Da mesma forma, esse cidadão, essa cidadã, tem que cobrar do poder público que faça a sua parte, que forneça água de forma regular para o consumo doméstico, que faça a coleta do lixo de forma regular também, que deixe as praças públicas limpas, que deixe o pátio de escolas e unidade de saúde, ou seja, esses aparelhos públicos, adequadamente limpos também. Doutor Bandeira, e tratamento, hein? Tratamento hoje contra a dengue, por exemplo, nós não temos ainda, né? É aguardar, beber bastante água, ficar em casa, não existe um remédio. A vacina, a gente vai falar daqui a pouquinho, até existe, mas não está ainda sendo distribuída no serviço público, não está no PNI. Mas como tratar a dengue, o que fazer? Pois é, Rafaela, tratar a dengue, por mais que nós não tenhamos, nesse momento, uma vacina que a gente possa ser considerada assim, de forma universal, uma vacina altamente eficaz, segura, ela tem problemas, a gente vai conversar sobre isso, e não temos, então, esse braço, e também não temos medicações contra o vírus, né, que nós chamamos de antivirais,
eficazes que a gente pudesse tomar e aí o vírus morrer rapidamente, né? Então nós não temos isso, mas nós temos sim, hoje, um conjunto de medidas que é muito importante que seja de conhecimento dos profissionais médicos. Por quê? Porque eu tenho visto ao longo desses anos do trabalho, inclusive muito próximo com profissionais de saúde em locais de várias regiões do Brasil, assim, especialmente aqui na Bahia, nas regiões mais do interior, é que falta também, às vezes, um preparo melhor para a gente trabalhar a questão do tratamento da dengue. Dengue é uma doença de vasos sanguíneos. Você precisa repor líquido numa velocidade muito grande, porque esses vasos eles se tornam porosos, eles se tornam vasos que começam a vazar líquido por conta da infecção pelo vírus. Então, eu preciso, aquilo que você falou, dar líquido, mas não é só líquido, eu preciso dar uma quantidade de líquido muito alta. Para uma pessoa de 70 quilos, só para você ter uma ideia, Rafaela, eu preciso dar mais de 4 litros de líquidos por dia, num período de 5 a 7 dias. Mas não é só água pura. Água com eletrólitos, que são as soluções de reidratação oral, são soluções que têm eletrolíticas, como é o caso pedialites, etc. Uma série de sucos, uma série de outras condições de líquidos para que o indivíduo ele se mantenha de forma hiperidratada um período de 5 a 7 dias para ele passar a fase mais crítica dessa ação deletéria do vírus nos vasos sanguíneos. E isso não é, de longe, uma situação uniforme no tratamento da dengue no país. O manejo é muito frequente quando a gente analisa os pacientes com dengue, eles chegam na unidade com dor, com febre, eles recebem uma prescrição de um analgésico, vão para casa e não tem orientação, muitas vezes, desse tipo de hidratação, que é uma hidratação vigorosa. Uhum. É uma coisa simples da gente pensar e que é muito importante e ajuda muito. Então, apesar do tratamento da dengue ser relativamente simples e ele não ser específico para o vírus, mas ele pode sim, feito de forma adequada, ajudar muito a prevenção das formas mais graves da dengue. E isso a gente precisa estar sempre reforçando, entendeu? O uso de anti-inflamatório parece que é proibido, né? Não pode de jeito nenhum. É isso mesmo e por quê? Olha, o manejo clínico dessas doenças ele é um manejo clínico que é sempre voltado para o profissional médico, que é aquele que tem sempre o melhor, a forma de avaliar cada doente, especificamente. Anti-inflamatórios, a gente não indica de forma, a princípio, nenhuma nessas arboviroses. Por quê? Em dengue, o anti-inflamatório, eu tinha comentado que a lesão da dengue ela é muito uma lesão em pequena vasculatura, né? O vírus infecta os vasos e as células endoteliais. Então, um anti-inflamatório, ele pode, na dengue, em que você faz hemoconcentração, por exemplo, precipitar uma insuficiência renal. Né? Então, o indivíduo está, às vezes, limítrofe, ele faz uma insuficiência renal, vai piorar muito mais o quadro dele. Na chikungunya, é a mesma coisa. Então, a gente tem hoje o anti-inflamatório para essas doenças, para as arboviroses, nós não temos uma recomendação e nem nada que garanta para nós que isso vai melhorar os sintomas. A dor que o indivíduo sente, ela pode ser trabalhada com inúmeras medicações, você tem analgésicos, você tem hoje medicações para dor fortes, no caso, por exemplo, da chikungunya, etc., e você deve trabalhar, pelo menos, na primeira fase dessas doenças. Anti-inflamatório, ele deve ser avaliado criteriosamente pelo profissional médico, na dependência de algumas dessas doenças, por exemplo, chikungunya, numa fase mais avançada, que não é mais aquela fase aguda, e mesmo assim, de forma muito restrita e forma muito temporária. Então, não é uma medicação que a gente utiliza. A outra é o corticoide, que tem efeitos anti-inflamatórios. Uma coisa é você falar do anti-inflamatório não hormonal. O outro é os corticosteroides, que em determinadas doses, não muito elevadas, eles têm também ação anti-inflamatória. O corticoide em dengue, nós temos estudos grandes, né, de grandes revisões de estudos científicos, ensaios científicos, mostrando que em dengue o corticoide não ajuda, não piora nem ajuda. Então, não tem também muita valia a utilização de corticoide em dengue. Para a chikungunya, ele frequentemente vai acabar ajudando muito, então ele vai ser, uma medicação anti-inflamatória, o corticoide, utilizado a partir de determinadas fases da chikungunya,
né? E que o médico é que deve avaliar direitinho isso aí, mas tem o seu, vamos chamar assim, tem o seu nicho de ação, especificamente. E na Zika, nenhum nem outro, ou seja, nem anti-inflamatório não hormonal e nem o próprio corticoide tem muita indicação para nada na Zika, tá certo? Mas, reiterando, sempre no final, é que é o profissional médico que ali deve estar capacitado, deve estar bem orientado, deve buscar se capacitar para que possa fazer essas utilizações de forma mais adequada. Bom, pois é, e cientistas do mundo todo estudam formas de neutralizar a transmissão de doenças em alguns tipos de mosquito. E uma curiosidade, viu, gente? Nós temos mais de 3.700 espécies de mosquitos no planeta, mas pouquíssimas transmitem doenças. E um desses experimentos, falando em avanços, um desses experimentos de pesquisadores em torno do assunto acontece aqui no Brasil. É o World Mosquito Program, uma iniciativa internacional sem fins lucrativos que trabalha para proteger a comunidade global das doenças transmitidas por mosquitos. Vamos ver. O projeto usa uma bactéria chamada Wolbachia, que é introduzida no mosquito e funciona como uma barreira contra a infecção. Ela previne a transmissão da dengue quando transportada por mosquitos Aedes aegypti e é autossustentável em alto nível. Os pesquisadores liberam mosquitos com essa bactéria em locais que podem ser focos do Aedes aegypti, mas a iniciativa está presente em apenas 5 cidades brasileiras. As regiões que receberam o experimento registraram 77% menos casos de dengue e 86% menos hospitalizações causadas pela doença. Doutor Rivaldo, eu quero que o senhor fale agora, vamos repercutir o quadro Avanços. Quero que o senhor fale um pouquinho sobre esse projeto, que inclusive ele tem aqui a coordenação no Brasil, né, a parceria da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. O programa, vamos chamar assim, de utilização da bactéria Wolbachia é muito interessante. O que esse programa faz? Ele pega a bactéria Wolbachia e a introduz nos ovos do mosquito Aedes aegypti. Isso faz com que a fêmea adulta, tendo a Wolbachia no seu interior, ela perca a capacidade de transmitir o vírus da dengue, assim como os vírus da chikungunya, da zika e da febre amarela. Ou seja, seria uma vacina contra todas essas doenças. No entanto, nós ainda esbarramos numa limitação tecnológica que seria a produção desses ovos infectados em quantidades gigantescas para abastecer um país que é um continente como o Brasil. Uhum. Como você mesmo disse, nesse momento nós temos a utilização do programa da Wolbachia em 5 localidades do Brasil. Nós temos 5.000 municípios. Então, o grande desafio que já está sendo trabalhado, que já está sendo desenvolvida a sua superação, é a limitação na fabricação de ovos já contendo a bactéria Wolbachia numa escala que possa abastecer o país em curto espaço de tempo. Mas é uma ferramenta fantástica porque reduziria drasticamente a circulação de todos esses vírus transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti. Doutor Rivaldo, vou fazer uma última pergunta para o senhor agora. O doutor Rivaldo, ele não continua com a gente no terceiro bloco porque ele tem um compromisso já agendado e se despede da gente. Neste bloco, quem continua, doutor Bandeira, continua com a gente nas informações sobre a dengue. Bom, vamos para a última pergunta, doutor Rivaldo. O senhor está falando do Rio de Janeiro, doutor Bandeira, da Bahia. Nós temos um país continental, né, realidades diferentes, mas o senhor me dizia aqui nos bastidores que o senhor acabou de voltar de uma viagem do Centro-Oeste, semana que vem já embarca de novo, até pela função estratégica na Fiocruz, né? Nós temos aí uma perspectiva de queda nos casos de dengue para julho, agosto, mais para frente. É esse o cenário que a gente pode esperar ou sempre alerta ainda? Tradicionalmente, nos períodos mais secos
e agora começaremos a entrar num período seco em toda a região centro-oeste e com pouca chuva, com baixa umidade relativa do ar, nesse período há uma redução da circulação dos mosquitos, né, de um modo geral, inclusive do Aedes aegypti, e, consequentemente, uma redução no número de novos casos de dengue. Na região sul do país, onde está tendo epidemia muito intensa, ao contrário de anos anteriores, o frio é tamanho, né, 3, 4 graus temperatura ambiente, que nem seres humanos saem nas ruas, quanto mais mosquitos, né? Com certeza também teremos uma redução na circulação da dengue e da chikungunya. No entanto, a expectativa é que, a partir de outubro, novembro, com a elevação da temperatura ambiente e também com as chuvas, a circulação do mosquito e o número de casos, tanto de dengue como de chikungunya, deverão aumentar substancialmente no país como um todo. Infelizmente. Okay. Pois é, vamos ficar atento, então, o alerta não dá para baixar a guarda não, né? Mesmo aí com esse cenário que pode diminuir um pouquinho, mas com os cuidados permanentes. Doutor Rivaldo, eu quero agradecer muito a participação do senhor. A gente vai fazer agora um intervalo rapidinho. Doutor Bandeira continua com a gente. Doutor Rivaldo, tem um compromisso. Muito obrigada pela sua participação, viu? Muito obrigada pelos esclarecimentos todos. Valeu, Rivaldo. O doutor Antônio Bandeira continua conosco no segundo bloco e você não sai daí, porque a seguir tem mitos e verdades envolvendo a dengue, a zika e a chikungunya. É já já. Viver Melhor está de volta e hoje é sobre as doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti, em especial a dengue. De volta agora ao estúdio com o meu convidado, o médico infectologista e especialista em arboviroses, Dr. Antônio Bandeira. Vamos agora ao quadro Mitos e Verdades, porque nós sabemos que são inúmeros os mitos que ainda envolvem a dengue, a zika, a chikungunya. Agora eu quero esclarecer com o senhor aqui o que procede, o que é lenda em torno desse assunto, doutor Bandeira. Bom, olha só, o mosquito da dengue, ele pica só durante o dia e não faz zumbido. Isso é mito ou é verdade, doutor Bandeira? Olha, isso é verdade. O mosquito da dengue, ele pica durante o dia. Ele geralmente, as horas preferidas dele são início da manhã, lá 6, 7, 8 horas da manhã, e depois no final da tarde, mas ele pica durante o dia inteiro. Ele não pica durante a noite. Não é? Quem vai picar durante a noite é o Culex, que é o conhecido como pernilongo. Por que isso acontece? Tem algum motivo? Fiquei curiosa agora. Hábitos, né? O hábito dele é um hábito eminentemente diurno, né? Então, assim, você foi picado por um mosquito durante o dia, pode ter certeza que a grande chance é que você tenha sido picado pelo Aedes aegypti. E dá para diferenciar, dá para a gente perceber, esse aqui está com cara de mosquito da dengue, esse aqui não, é inofensivo. Se você conseguir matá-lo, não é, e observar, a perninha dele tem a coloração branca, preta, branca, preta, branca, preta. Então, esse é o Aedes aegypti. Então, se você conseguir pegar, geralmente ele é muito difícil, porque ele pica de uma forma que as pessoas frequentemente não percebem. E ele realmente não faz zumbido. Aquele zumbido que o pernilongo faz, ele geralmente não é de fazer. Ele pica muito os membros inferiores, tá certo? Então, pernas, o pé. E ele geralmente dá várias picadas. Geralmente, quando o indivíduo sente a coceira, ele até terminou já de picar e já ir embora, entendeu? Mas se você conseguir matá-lo, você vai observar que a perna dele ela tem essa coloração malhada, branca e preta, branca e preta. Doutor Bandeira, receitas caseiras como chá, suco de inhame cru, podem ajudar no tratamento da dengue? Isso é verdade ou é mito? Olha, não tem nada que comprove que isso melhora a dengue, tá certo? Então, na verdade, isso é um mito. Porém, o que eu digo é o seguinte, é que tudo que ajuda o indivíduo a se hidratar, a ele comer adequadamente e fazer uma
boa hidratação no período da dengue vai ajudá-lo. Então, se ele tomar chás, e principalmente tomar bastante líquido, e na dengue ele tem que tomar o que a gente calcula como 60 ml por quilo de peso dessa pessoa por dia, então um indivíduo de 80 quilos, ele tem que fazer uso de 4.800 ml de líquidos durante o dia. Então, isso possivelmente pode ajudá-lo a conquistar esses valores. Agora, vamos lá, outra receitinha caseira que a gente escuta muito por aí, e eu, sinceramente, não sei se isso é mito ou se é verdade. Borra de café, se você colocar ali na planta, sob a água ali, ajuda a combater o mosquito. Tem outra também, água sanitária. Isso é mito ou vale? Olha, a água sanitária, se você colocar, ela vai realmente inviabilizar o crescimento ali da proliferação das larvas, né? Se você colocar água sanitária. Só que, assim, a tendência, a utilização de cloro, né, você pode colocar em alguns ambientes, né? Você pode colocar, mas acaba não sendo, assim, viável você fazer isso o tempo todo. O ideal é que você não mantenha coleções hídricas na sua casa. O Aedes aegypti, ele faz muita deposição de larvas na casa, no entorno da casa. Então, observe assim, atrás da geladeira, que geralmente fica acumulado aquele líquido, se tem alguma coisa ali, procure, se for o caso, bote um pouquinho de água sanitária. Existe um preparado que é vendido hoje com o chamado Bacillus thuringiensis, tá certo? Esse preparado, ele é efetivamente um larvicida, né, que até hoje é utilizado pelo próprio Ministério da Saúde. Ele é um larvicida que pode ser colocado nessas pequenas coleções hídricas. Agora, o ideal é que você tire isso. Borra de café não tem nenhuma eficácia em relação a esse tipo de situação. O que pode ajudar a borra de café é o líquido que está livre acabar sendo agregado na borra de café e você não tem mais líquido livre. Somente essa situação é que teria algum tipo de validade para a larva do mosquito. Doutor Bandeira, de quanto em quanto tempo eu tenho que trocar essa água parada ali do pratinho? Quando que o mosquito, a larva, vai começar a se reproduzir? Olha, é muito rápido. Qualquer água parada, ele gosta, entendeu? A gente observa, por exemplo, coisas simples. Casos de indivíduos que ficaram uma semana, por exemplo, o bico da piscina, ele ficou uma semana, o indivíduo viajou, o indivíduo chega e lá naquele bico que juntou água, que choveu, fez uma coleção hídrica, você já tem larvas de Aedes aegypti. Então, o ideal é que você não permita que haja essas coleções dentro da sua casa, entendeu? Calhas, você faça a revisão periódica das calhas para não ter acúmulo de líquido. Em torno da sua casa, em torno da piscina, uma coisa que aparentemente ninguém olha é dentro dos ralos, especialmente na parte externa da casa. Às vezes o ralo ele tem uma área, a maior parte das casas é desenhada e o ralo ele tem um tubo, mas ele acumula água de certa maneira, em parte, entendeu? Então, se você abre o ralo, muitas vezes, tem água ali parada e, às vezes, ali o Aedes aegypti, se a cremalheira do ralo não for muito bem trançada, o mosquito ele consegue penetrar ali, é incrível. Ele deposita as larvas e ali naquele ralo você tem a emergência de larvas. Então, precisa um olhar atento na sua casa, realmente, em torno da casa, nos ralos, perto das áreas de piscina, tudo isso para evitar que você deixe coleção. E o tempo todo faça com que essa água corra, entendeu? Se tiver água acumulada, você não deixa isso ficar acumulado de forma nenhuma. Tira isso das plantas, tira isso de pneus, se tiver, tira isso olha os ralos, porque ele é muito ágil. Eu tenho a impressão de que em casa o trabalho e o cuidado precisa ser redobrado. Quem mora em apartamento, né, aparentemente parece ser mais fácil. E falando em apartamento, doutor Bandeira, moro no 14º andar, né? E aí estou mais segura em relação ao mosquito da dengue, porque o mosquito não sobe, né? Isso é uma avaliação de senso comum, eu escuto as pessoas falarem, mas eu observo também que não sobe muito mosquito lá em casa, não. Tem a ver ou isso é mito, é uma falsa impressão?
Na verdade, o mosquito, ele não é mosquito de atingir esse tipo de altura. 14º andar são mais ou menos 40 metros acima do chão, né? Então, não é a altura que o mosquito da dengue ele gosta de voar, ele não chega ali. Mas eu diria o seguinte, e muitas vezes o mosquito ele entra no elevador, tem alguma pessoa, ele estava picando alguém antes, né? A pessoa veio andando, a pessoa entra no elevador, e a pessoa sai no 14º andar, onde você vai. Então, ele pode sair ali, mas porque ele, na verdade, veio picando alguém dentro do elevador, a pessoa não percebeu e ali ele saiu. Então, ele subir diretamente, não, mas ele indiretamente, através dessas situações, com pessoas que pegam um elevador, sobem, eu diria que não é impossível, é mais difícil. Doutor Bandeira, olha só, a dengue nós temos 4 tipos, né? E eu escuto muitas pessoas falarem assim, eu já peguei a dengue, então não tenho como pegar mais uma vez, acabei de sair de uma dengue agora há 6 meses, já peguei e não vai, certamente já estou imune. Isso de fato existe? Ou ele está imune para aquele tipo? Veja só. A dengue, ela dá uma imunidade soro específica. Então, se o indivíduo teve dengue tipo 1, ele tem uma imunidade para o dengue tipo 1. Uhum. No entanto, nós hoje não sabemos, de forma, vamos chamar assim, 100%, tá? Qual é o nível de duração da imunidade para dengue. Então, nós não sabemos se o indivíduo que teve dengue tipo 1, ele é suficiente de ter a imunidade para dengue tipo 1 para o resto da vida. Rafaela, a gente está vendo agora a Covid, eu conheço pessoas que estão tendo pela 3ª vez Covid, num período de menos de 2 anos. Pessoas que já têm 3 doses de vacina e estão fazendo agora o 3º episódio de Covid. Então, para a gente ver como as doenças elas vão mostrando para a gente o quanto existem de buracos no conhecimento científico. O conhecimento científico ele não é fechado, né? Ele é cheio de lacunas. Na dengue, eu diria que não existe ninguém que possa chegar aqui para vocês e dizer assim, não, eu tenho certeza, os estudos garantem que a imunidade para a dengue soro específica é para o resto da vida. Não há quem possa afirmar isso. Então, a gente começa dessa forma. Primeira parte. Segundo, você tem 4 sorotipos de dengue. Então, a princípio, você teria que ter 4 vezes dengue com 4 sorotipos diferentes para que você pudesse, a princípio, estar imune aos 4, tá certo? Por que aí eu volto a falar na duração da imunidade da dengue, mesmo para quem já teve dengue? Porque, como o doutor Rivaldo colocou muito bem, hoje nós temos o surto dengue tipo 1 e no Nordeste nós temos áreas, como é o caso aqui da Bahia, dengue tipo 1 e tipo 2. Só que nós estamos tendo surtos de dengue tipo 1 há mais de 20 anos, tá certo? Há mais de 20 anos. E assim a gente continua tendo surtos de dengue tipo 1. Então, eu acredito que não sejam somente as pessoas jovens que não tiveram dengue, que estão pegando, mas também, talvez, uma parte de pessoas que já teve dengue possa efetivamente, de repente, ter de novo. Nós não sabemos. Nós acreditamos que seja perene, que seja perfeitamente duradouro. Mas isso não é, assim, eu diria que é uma segurança total quando a gente vai olhar o nível de trabalhos que até hoje foram produzidos e que podem nos dar essa segurança e essa tranquilidade. Então, é por isso que a gente vai poder, infelizmente, ficar tendo episódios recorrentes de doença do ponto de vista epidemiológico nas populações ao longo do tempo. Doutor Bandeira, vamos falar agora, pegando o gancho também de avanços. A vacina, nós já temos vacinas para a dengue, mas a vacina não está ainda no PNI, que é o Plano Nacional de Imunização do Governo Federal, do Ministério da Saúde. A vacina não é distribuída de forma gratuita ainda a todas as pessoas, nem todo mundo tem acesso. Qual é a eficácia do imunizante? A vacina que hoje nós temos circulando no Brasil, ela é uma vacina que hoje está no sistema privado, mas ela está no sistema privado, mas ela tem algumas questões assim, que dificultam um pouco o uso, vamos chamar assim, indiscriminado dela. Primeiro, ela é uma vacina que essa vacina atual, ela só pode ser utilizada em pessoas que comprovadamente já tiveram dengue. Então, você tem que ter uma sorologia positiva para dengue para tomar a vacina.
Aí, Rafaela, você vai me perguntar, mas doutor Bandeira, isso é uma maluquice, quer dizer, quem teve a doença que vai tomar vacina, quem não teve, não toma, que vacina doida é essa? Aí eu vou lhe explicar por quê. Porque a gente sabe que dengue, se você tem, a partir do segundo episódio de dengue, a sua chance de fazer dengue hemorrágica é maior, porque seu organismo é como se ele se sensibilizasse para essa situação. Então, o que se viu? Essa vacina atualmente comercializada, que tem uma eficácia entre 50% e 60%, ela, na verdade, exatamente por essa eficácia estar nessa faixa aí de 50% a 60%, você não tem uma eficácia para esses outros 40% de pessoas. Então, essas pessoas, apesar de vacinadas, podiam se infectar com a dengue. E o que acontecia nessa situação é que é como se elas estivessem tendo o segundo episódio de dengue. A vacina para essas pessoas funcionava como se fosse o primeiro episódio de dengue. Então, quando elas tinham a dengue, elas como se estivessem tendo o segundo episódio de dengue. Então, elas tinham mais chance de fazer complicações em dengue. Então, a vacina, ela só se mostrou realmente, essa vacina atual, mais segura em quem já tinha tido episódios prévios de dengue, porque é como se fosse assim, bom, se você já teve um, a vacina ela não vai ser o segundo, ela não vai funcionar como segundo, então ela vai te ajudar mais a produzir mais anticorpos, então você está mais protegido de ter o segundo episódio de dengue. Então, é assim que funciona. E ela não está no PNI. No entanto, nós temos o Instituto Butantan pesquisando uma vacina que, essa sim, no momento em que for finalmente aprovada pela Anvisa, etc., se pretende que seja introduzida no Programa Nacional de Imunizações. Só que essa vacina ainda está em fase 3 de pesquisa, então é uma vacina que ainda a gente já espera ainda os resultados, tá certo? No entanto, nós temos ainda vacina, não aqui no Brasil sendo estudadas, mas fora do Brasil, vacina para chikungunya e também vacina para zika. Ou seja, os cientistas e os infectologistas terão muito trabalho pela frente ainda, né, doutor Bandeira? Muito obrigada pela participação do senhor, quero agradecer demais as dicas, os esclarecimentos, a troca de ideias aqui, a sua disponibilidade conosco, viu? Muito grata. Obrigado pela participação, Rafaela. Estamos sempre aí à disposição para poder estar esclarecendo, discutindo e disseminando informações positivas e verdadeiras aí para a população. E muito obrigada a você também que me acompanhou em mais uma edição. Temos um encontro marcado no próximo Viver Melhor. Eu te espero. Até lá. Tchau, tchau.